Olá, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou o Agente Secreto e bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de aborto? Até onde o limite humano define vida como o valor mais importante para a sociedade? É um velho conhecido do direito de que o direito à vida é um dos mais bem protegidos na nossa Constituição Federal. Bem como de todos os princípios fundamentais do direito, o direito à vida sempre é o mais importante. Mas até onde vai esse direito à vida? O aborto é direito à vida, direito à liberdade de escolha ou método anticoncepcional? É sobre isso que vamos tratar o vídeo de hoje, senhores. O Código Penal, em seu artigo 124 até 128, define o que seria o aborto e proíbe tal prática. O aborto, então, para o Código Penal, é um crime. Mas eu te pergunto, por que seria um crime? Não seria a liberdade de expressão da mulher sobre seu corpo, sua liberdade de escolha? Pois bem, vejamos primeiro o que os artigos têm a dizer. O artigo 124 do Código Penal fala: provocar aborto em si mesma ou consentir em que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Então, no caso de aborto ilegal, aliás, como qualquer outro crime, a lei nos dá o verbo abortar ou consentir que o abortem. Neste caso, a detenção para a mulher que concordar com o aborto é de 1 a 3 anos. O artigo 125 ainda afirma: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena, reclusão de 3 anos a 10 anos. Então, no caso, um médico abortar um filho sem que a gestante consinta, a pena é ainda maior, certo? Mas voltando ao artigo 124, que diz respeito da mulher em si. A mulher, muito provavelmente, quando foi buscar o aborto, ela já tinha alguns problemas emocionais com a família e tudo mais, e não estava feliz com aquele feto, aquele filho, e por isso foi procurar o aborto. E muitas das vezes isso provoca um consentimento emocional na mulher, ela fica com problemas emocionais e tudo mais. E o Estado vem e pune isso com detenção. Seria esse o melhor método de punição, no caso? Ou, se você acha que não, qual método seria o mais apropriado do seu ponto de vista? Certo? O artigo 125, como eu falei, se refere ao abortar sem o consentimento da gestante, no caso do médico. O artigo 126 nos fala: provocar aborto com consentimento da gestante, pena, reclusão de 1 a 4 anos. A pena nesse caso cai, certo? De 10 anos, o limite máximo, para 4, se a gestante consentir. Mas percebam que os dois elementos são sempre culpados do aborto em si. A gestante com pena de 1 a 3 anos de detenção e o provocador do aborto, no caso o médico ou a clínica clandestina, reclusão de 3 até 10 anos ou de 3 a 4 anos com consentimento. Aí nós entramos no caráter do âmbito do direito e definimos aqui as penas, reclusão e detenção. O que são essas coisas? Na realidade, elas são divididas entre reclusão, detenção e prisão simples. A reclusão é aplicada em crimes mais graves, certo? O regime desse tipo de pena pode ser aberto, semiaberto ou fechado, tá? E geralmente é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, tá? Já a detenção é um pouco menos grave, é uma pena um pouco mais leve. A detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Em regra, a detenção é cumprida no regime semiaberto, em estabelecimentos menos rigorosos, certo? Como colônias agrícolas, industriais, similares, ou no regime aberto ainda, tá? Também pode ser no regime aberto.
nas casas de albergado ou estabelecimento adequado. Certo? E tem a prisão simples, né? Que são contravenções de uma leviosidade bem inferior às outras duas. Né? Uma prisão ocorre numa prisão comum, né? Regime aberto ou semiaberto, também como primeiro, só que ao invés de ser segurança média ou máxima, é uma prisão comum. Então nós temos aqui a detenção de 1 ano a 3 anos para a gestante que provoca, né, o aborto ou consente que outro o faça, né? E temos aqui a pena para quem faz o aborto. Né? Artigo 126, parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Nesses casos, do artigo 126, se aplica a pena do 125, pelo parágrafo único, né, se o consentimento foi conseguido mediante violência, grave ameaça ou fraude, certo? E se for menor de 14 anos. Tá? Bom, o artigo 127 e 128 prevêem os casos do aborto legal, né, que são excludentes de ilicitude. Fazem o aborto deixar de ser crime. Né? Aqui, artigo 127. As penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto, um dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Tá? Então aqui a gente tem um aumento de pena. Eu falei do artigo 127 e 128, peço desculpas, né? O 127 prevê um aumento de pena, o 128 somente que prevê esses excludentes de ilicitude pro caso de aborto. Né? Então aqui o artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Tá aí um caso de excludente de ilicitude. O médico não é penalizado se o feto for ou se provocar algum risco de vida para a gestante. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. O segundo caso de excludente de ilicitude. Certo? São esses dois casos de excludente de ilicitude pro aborto, que é permitido o aborto. Tá? Na lei. Aí você fala, mas eu ouvi dizer que o aborto é permitido em caso de o feto ser ancéfalo. Sim, isso é permitido, mas não é um caso legal. Foi uma decisão do STF. Tá? Também é uma excludente de ilicitude. Não deixa de ser, o STF decidiu que seria, né, uma excludente de ilicitude, né, o feto ancéfalo, certo? Bom, é sabido que isso, como sempre, acaba prejudicando sempre os mais pobres da população. Né? Teve um amigo meu, inclusive, que diz que ele estuda geografia. Tem um conhecido meu, um amigo meu, que diz que o aborto, quem quer abortar, aborta aqui no Brasil. A diferença é que quem tem dinheiro paga um médico decente, faça isso decentemente, sem que ninguém saiba, e quem não tem vai fazer uma clínica clandestina e vai ter inúmeros problemas, até mesmo podendo vir a falecer. Eu não gosto desse argumento, praticamente, porque é um argumento que você pode usar para qualquer coisa. Mas isso já acontece mesmo, então não tem por que existir uma lei sobre isso. Usam muito isso também no uso da legalização da maconha. Mas quem quer usa, então não tem por que não ser legalizado. Qual o problema desse argumento? Você pode usar ele para tudo, cara. Você pode pegar qualquer artigo aqui de qualquer lei e colocar homicídio, artigo 121, matar alguém. Mas quem quer matar alguém, mata, então podia legalizar. Entende? Você percebe? É um argumento que, para mim, desde o seu início, ele já é falho por conta disso. Você pode usar ele para qualquer lei. Porque, de fato, a pessoa só descumpre uma lei porque existe uma lei dizendo que ela não pode descumprir isso. Que ela não pode praticar certa conduta, no caso, né? Ou deve praticar certa conduta, né? Dependendo do artigo, da lei, enfim. Mas, voltando, os problemas sociais envolvidos no aborto, né? Não é sempre que
o aborto dá errado, né? O aborto muitas vezes dá certo e ninguém fica sabendo. Mas a questão aqui não é o dar errado, a vida da gestante e tudo mais, né? A discussão em si é sobre a vida do feto, né? Quando começa a vida de um indivíduo, de uma pessoa, de um ser vivo, no caso de um feto, de um ser humano, né? Isso não é uma coisa clara entre os especialistas, nem muito menos entre a população, né? Tem muitos especialistas que defendem que após 3 meses de gestação o feto já tem vida. Alguns defendem, principalmente os mais religiosos, defendem que a partir da fecundação aquilo ele já é um ser vivo. Né? Algumas condutas religiosas defendem isso. Alguns especialistas também, muitos na verdade. Alguns dizem que a partir do 6º mês de gestação. Alguns defendem que o feto só ganha vida de fato quando ele nasce, né? Que daí quando ele é um nascituro, né? Alguma coisa assim. Né? Isso é a raiz dos argumentos. O feto tem vida, não tem vida? A que ponto essa vida é importante? Né? Se é certo você decidir tirar essa vida para que esse filho não venha ter uma vida desgraçada no futuro, por exemplo, ele tem uma família pobre, a mãe é drogada, o pai é viciado, bate nos filhos, ou a família não tem condições de sustentar mais um filho, e esse feto vai causar um problema muito grande para essa família, ou vai vir a ter uma vida miserável. Né? E a questão é essa. Dentro dessa questão, seria certo nós, pessoas, ou nós, Estado, decidirmos, dizermos para a pessoa: você não vai ter esse filho porque ele não vai ter uma vida digna? Bom, o direito à vida é um dos direitos mais fundamentais, porém se prevê também na Constituição Federal o direito à vida digna. E até que ponto esse conflito entre princípios de direito se contrapõe? Seria justo nós tirarmos a vida de um feto, de um nascituro, de um bebê, por conta dele não ter uma vida digna? Ou os pais terem uma vida digna? Até que ponto o Estado pode interferir na vida da pessoa para dizer você pode ou não pode abortar? A decisão não é sua de ter ou não ter um filho. As pessoas, elas levam isso para um lado muito religioso quando a gente pensa em direito à vida. Para muitas pessoas, nosso país é um país dominado pela religião católica. Né? Os princípios da nossa sociedade muitas vezes são princípios católicos. Mas eu me pergunto, quando começa a vida do embrião? Né? Em minha humilde opinião, é a partir da fecundação, sim. Pode ser um dos princípios católicos, mas é no que eu acredito. Não apenas nos princípios católicos e religiosos, mas o nosso Código Civil ele prevê alguns direitos do nascituro. Certo? E se entende, na maioria das jurisprudências e tudo mais, pelo direito do embrião. Sim, o indivíduo tem alguns direitos. Por exemplo, se uma mulher grávida, se divorcia do seu marido, enquanto ela ainda está grávida, ainda é gestante, esse feto tem seus direitos. Por exemplo, a pensão alimentícia. Sim, o bebê, mesmo não tendo nascido, recebe pensão alimentícia. Para você, quando começa a vida do embrião? Aí que se começa uma discussão mais aprofundada a respeito disso. Não dá para eu falar a vida começa aqui, a vida começa ali. Para mim, ela começa a partir da fecundação. Para você, pode ser que comece a partir do desenvolvimento do cérebro ou do desenvolvimento das células-tronco. Inclusive, isso daria um ótimo tema para um vídeo, células-tronco, que tem um pouco a ver com isso. Montar o embrião, pesquisa com células-tronco, onde isso deve ser permitido e onde não. Quando deve ser permitido e quando não. E o direito sobre o corpo da mulher. É de conhecimento geral que muitas mulheres sofrem com
uma gravidez forçada, certo? Temos um problema social aí de repressão das mulheres ao longo da história, né? Mas até que ponto? Nós temos inúmeros movimentos feministas que defendem o aborto, certo? Inclusive isso é um tema para outro vídeo, feminismo. Pode anotar que eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente, né? Eu não pretendo nesse vídeo firmar uma opinião, defender o meu ponto de vista. Não, só queria trazer alguns pontos interessantes para vocês, alguns questionamentos para vocês, né? Principalmente quanto a quando começa a vida do feto, do embrião, até quando é possível abortar. Os casos previstos na legislação que eu citei para vocês são bons, ruins, deveriam existir, você é contrário a eles. Deveria ser crime para gestante que aborta? A pena que o crime está prevendo no nosso Código Penal é muito rígida? Deveria ser menos rígida ou mais rígida? Mais pesada, mais leve? Certo? São todos questionamentos que nós temos que trazer quando vamos tratar de um tema tão delicado quanto aborto. É um tema de inúmeros debates, uma confusão enorme. As pessoas elas fazem debates sobre esse tema e muitos outros, muitas vezes sem saber o que estão falando. Muita gente, já peguei debate em que as pessoas não sabem os casos em que é permitido o aborto no Brasil. São esses 3 casos: ancéfalo, risco à gestante e estupro. Certo? São 3 casos que não são crimes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse novo formato do canal, desse novo modelo de vídeo. Pretendo fazer mais vídeos assim, né? Gostaria de agradecer a pessoa que me deu essa sugestão de fazer vídeos mais tendo a ver com o nome do canal. A pessoa que fez isso provavelmente está assistindo agora e sabe com quem eu estou falando, não é mesmo? JP. E enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência até aqui. Até o próximo vídeo. E até mais.